Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Na tarde de hoje, essa live do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Hoje nós vamos ter como convidados o nosso irmão Regivan Bezerra, componente do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, com o tema O que acontece ao espírito de uma criança ao desencarnar? Então vamos esperar aqui que o nosso convidado, ele já entrou. Vamos convidá-lo. Sempre temos probleminha técnico no momento. Agora sim. Convidado para darmos seguimento à nossa palestra da tarde de hoje. Olha ele aí. Tudo bem? Como vai, meu amigo? Agora muito melhor. Tranquilizou o coração, né? Não. Ah, que saudade a gente tá de você, viu? Esse Você não tempo tem todinho noção, sem se ver. Muito bom. essa pandemia deixou a gente muito carente, né? Carente de abraço, Muito de carente. afeto. Verdade. Verdade. Todo mundo carente. E a gente tá sempre lembrando aqui das nossas trelas, quando íamos fazer aquelas pizzas e tudo lá. Mas isso vai voltar em breve, vai voltar em breve. Se Deus quiser. Estamos muito perto. Vai sim, em breve, em breve. Então, Regivan, eu vou fazer só a leitura do nosso exórdio, do livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, a psicografia do nosso querido Chico Xavier, lição 35. Aprenda com a natureza. E André Luiz diz assim: resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas se agrupam em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, mantendo-se no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidador. O canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. São as palavras de André Luiz para a gente começar bem esta tarde. E, mais uma vez, queremos agradecer a sua presença. Esperamos contar com você sempre, sempre por aqui, que é sempre uma alegria. E hoje, o senhor está com a responsabilidade tremenda de falar com a gente sobre o Livro dos Espíritos, questões de 197 a 199A, com o tema O que acontece com o espírito de uma criança ao desencarnar? Vamos fazer a nossa peça inicial, pra gente. Senhor Jesus, querido irmão, nós te agradecemos por essa oportunidade de trabalho, por estarmos aqui em família, entre amigos, entre irmãos, para conversarmos um pouco mais sobre a beleza dessa doutrina de luz que é o Espiritismo. Te pedimos que os bons espíritos possam amparar, iluminar o nosso irmão que fará uso da palavra hoje, na tarde de hoje, e que ele possa transmitir para todos nós que nos veem e nos ouvem um pouco da clareza, do consolo e da orientação do Espiritismo. Que assim seja. Boa tarde, minhas queridas, meus Boa queridos. tarde. Que Maria Santíssima envolva
a todos nós que estamos envolvidos na seara de Jesus. Como o Júnior falou, o tema se baseia-se no Livro dos Espíritos, e é uma dúvida cruel, não é? Para nós que somos estudiosos da doutrina, e estamos aí há algum tempo já nessa seara, tem essas dúvidas, e a doutrina dos espíritos, ela é uma coisa, como é que eu posso falar? Ela é um bálsamo, além de trazer toda a instrução, todas as diretrizes, além da doutrina dos espíritos nos mostrar o certo, o errado, ela é um bálsamo para os nossos corações, principalmente nos momentos mais difíceis. Exato. E Verdade. o que acontece com o espírito de uma criança ao desencarnar? Eis a questão. Temos que primeiro falar uma coisa que nós espíritas todos sabemos, que o espírito não é de criança. Ele está como criança. O espírito que está naquele corpo ali frágil, doce, meigo, é um ser que já foi criado há muito, muito, muito tempo por Deus. E está tendo a oportunidade de retornar ao seio de uma família, ao planeta Terra. É a primeira questão que nós devemos salientar, porque se pega um leigo, alguém que é de fora da doutrina, vai acreditar que existem anjos, não é? São aqueles anjinhos, morreu um anjinho, voltou para o céu, voltou para o colo de Deus, aquele anjo mitológico que fica tocando harpa. E nós sabemos, como espíritas, que não existe tal segmento, não é? A razão de Kardec, dos espíritos, vem nos posicionar que somos espíritos, não somos crianças, fomos criados. Aí, para quem gosta muito de estudar, temos aí uma bibliografia que nós pegamos, pesquisamos, para nortear a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo. Eu espero que seja o mais simples possível, seja o mais tranquilo possível, que possa trazer informações novas para alguns que não as têm e relembrar a alguns que as têm, guardada dentro de si. Porque nós somos eternos aprendizes. Essa é a grande verdade. Não existe o maior sábio no planeta Terra. Existe aquele que quer aprender, aquele que tem a humildade de querer aprender. E nós só aprendemos de uma única forma, estudando. E com esforço próprio. Eu não posso pegar o Júnior, todo o esforço do Júnior, e trazer para mim. Eu posso usufruir o conhecimento, do amor, da bondade do Júnior, ao meu bel prazer, para me trazer vantagens nesse mundo que vivemos, que chama-se de expiações e provas. Aí nós temos aí o Livro dos Espíritos, no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6 e 7. No Livro dos Espíritos, nós nos baseamos nesses capítulos. Depois temos a Gênesis, no capítulo 11, que é fundamental, que nós vamos falar hoje, no item 18. Temos o problema do ser do destino, de Leon Denis. Depois da morte de Leon Denis, o fenômeno espírita, de Gabriel Delany. Escola no Além, do nosso Chico. Entre a Terra e o Céu, do nosso Chico. Crônicas de Além Túmulo, do nosso Chico. A Revista Espírita, de janeiro de 1859 e fevereiro de 1865. Só para a gente ter um norte. Tá bem servido, viu? Tá bem servido. Mas é muito vasta a bibliografia sobre esse assunto, Júnior. Verdade. Eu não imaginei que tinha tanta coisa assim, não. Tem muita coisa que fala. E a doutrina, ela é uma rota segura, onde a gente pode, com certeza, confiar naquilo que está lendo. Porque, apesar de tantos anos que ela foi escrita, ela ainda continua sendo uma verdade.
Você não tem como negar as questões do Livro dos Espíritos, a codificação, a literatura que tem aí tão vasta, Chico, Divaldo, tantos outros grandes vultos da espiritualidade que nos brindam com a sua honestidade, com o seu caráter. E a gente sabe, nós sabemos que o mundo precisa muito disso, honestidade. E nós espíritas temos o maior juiz dentro de cada um de nós, que é a nossa consciência. Nossa consciência. Tudo está gravado na nossa consciência. E temos a grande certeza que é essa mesma consciência que vai fazer com que nós possamos crescer. Nós possamos crescer. E só podemos crescer através do exercício, da rotina, fazer, repetir, fazer novamente, errou, volta, e vamos crescendo. Nós temos também uma questão que eu acho muito importante na doutrina dos espíritos, que são os 3 Qs da doutrina dos espíritos, né? A questão número 1, todos nós sabemos, né? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão 23, do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. E na questão 134, que é a alma? É um espírito encarnado. Então, essas 3 questões do Livro dos Espíritos, por si só, já nos mostram que o assunto, além de muito sério, ele tem que ser entendido de uma forma muito específica. Você não pode sair fora da codificação. Você não pode querer colocar a minha opinião particular em cima de Kardec. Eu posso cogitar alguma coisa, mas a doutrina ela é muito específica. Basta um bom entendedor, basta aquela criatura que realmente tem um coração sincero e quer crescer. E quer crescer. E sem esquecer de Jesus também, não é? Em Mateus 14, 19, 14, deixei vir a mim as criancinhas, não as empeceis, pois aquele que quiser entrar no reino dos céus tem que ser como elas, parecido a elas, com a pureza de uma criança. Temos que falar também da erraticidade, o que acontece na erraticidade. Nós estamos no planeta Terra. Nós vivemos no planeta Terra, mas nós não somos. Nós estamos na erraticidade. Nós temos que voltar para a nossa pátria espiritual. Toda vez que uma criança desencarna, um adulto desencarna, retornamos para onde? Para o nosso lar. Semana mesmo, postaram no grupo aí, o Divaldo falando, da nossa irmã que desencarnou. E retornou com consciência plena em 3 dias pela sua evolução espiritual. Nós pegamos toda a codificação, todos os grandes vultos que tiveram aqui no planeta até hoje, e outros grandes que virão, com certeza, nesse mundo que nós estamos esperando de regeneração, grandes vultos virão para nos mostrar a grande realidade. Se eu pegar aqui a questão 199 no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Por quê? Eu quis ir direto na 99. Faltou um tempo para a criança completar uma reencarnação. Ela poderá vir, passar um breve momento, para passar a ter cumprido a sua existência total. Outra coisa é uma prova para os pais, né? E frequentemente é o que mais a gente escuta, que as criancinhas deixaram aqui, seu papai, sua mamãe, ficam tristes por perder um ente tão querido.
no nosso entendimento, as mães, não que nós pais não soframos, soframos muito, mas a mãe, ela tem uma ligação com esse ser que está para nascer muito grande, desde o momento da concepção. O seu corpo se modifica, os hormônios começam a agir no corpo da mulher de uma forma magnífica, esplendorosa, e que às vezes chega a ser uma co-criadora. A mãe consegue criar, coisa que nós homens não conseguimos. Não conseguimos, é verdade. O quadril, a região pélvica, o abdômen dilata, há uma modificação toda em especial nesse corpo feminino para que ele possa ser um ambiente seguro, calmo e tranquilo para aquele ser que está ali. Acredito eu que a mãe que perde uma criança, um filho, como nós pais também sofremos, mas é um privilégio para ela, porque aquela mãezinha que teve esse ser dentro do seu organismo teve a oportunidade de amá-lo profundamente. Amar aquele ser embrionário que estava ali e que ela sentia. O corpo feminino teve a oportunidade de amar esse ser durante a gestação. Aí, nós, homens, sentimos fisicamente, ou quando vamos ao médico, o ultrassom, que escutamos a batida do coração, que emociona muito, às vezes levam às lágrimas, de ver um ser que está ali sendo gerado por um casal que se amou, que se programou e que pediu para ter esse ser. Então, a mãezinha, que é aquela que mais sofre, deveria pensar que ela teve o privilégio de carregar esse ser dentro dela. E que se ela deu amor para ele, ele também deu amor para ela. Foram meses de dois seres maravilhosos, mãe e filho, se amando profundamente. Porque o amor de uma mãe pelo filho é uma coisa indescritível. A literatura está aí recheada, mostrando todos os dias o que é o amor de uma mãe pelo filho. O desprendimento, as horas sem dormir. O pai também faz isso. Todo pai que está aí ouvindo pode falar, mas a Regivan só fala da mãe e eu. Eu também. Compartilhar, você tem que participar, porque a criança necessita do amor materno, da proteção de um pai. Seria o ideal. Seria o ideal. E nós estamos necessitando cada dia mais disso. Na Revista Espírita, de 1859, fevereiro de 1859, está lá, infância. Aí os espíritos falam para Allan Kardec que a infância foi criada por Deus para dar ao espírito que está retornando à matéria características da bondade, da caridade, da inocência, para que ele possa maturar, para que ele possa compreender e as pessoas vejam naquela criança, mesmo que traga dentro dele algum resquício de maldade, de perversidade, no momento é doce, é gostoso aos olhos de ver uma criança. Aí, quando a criança morre, o que acontece com ela do outro lado? Ela já volta a crescer, ela permanece como criança. Como é que fica essa história dos espíritos nessa transição de volta ao plano espiritual? A codificação espírita nos relata que, na grande maioria que acontece isso, eles retornam a reencarnar no mesmo lar. O espírito com evolução maior, tamanha, ele
automaticamente, ao desencarnar no corpo de uma criança, ele retorna ao seu corpo de adulto, ou àquele que ele mais gostava de ter. Toda pessoa que não conhece a doutrina, que tem medo da morte, né? Essa morte que não existe para nós que somos da doutrina dos espíritos, que pensa que como é que acontece que a criança nasce. Aí nós temos a reencarnação. A reencarnação. Questão 66, capítulo 4, do Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Só que aí, a engenharia celestial, Deus é uma coisa não tem como falar, porque nosso cérebro não tem como entender. Não chega, não. Não, nós sentimos Deus, a presença de Deus, mas nós não temos condições de entender a magnitude de Deus, do nosso Criador. Aí, Deus fez uma roupagem para o espírito. Aquela questão 134. A alma é o espírito encarnado. Encarnado. Como é que ele encarna? Ele precisa ter uma roupagem. Ele tem que ter o perispírito. E se nós formos na Gênesis, no capítulo 11, no 18, nós vamos ver ali que o espírito, ele, na engenharia espiritual celestial, que nós não temos ainda esse conhecimento, a ciência ainda não compreende esse mecanismo, porque o perispírito, ele é moldável, ele se encolhe, ele regride, para que nós possamos vir ao mundo. A ciência ainda não consegue compreender como é que um ser nasce. Que coisa magnífica. Se nós formos procurar qualquer médico, qualquer ginecologista, qualquer cientista, ele vai nos dar a razão material, humana, orgânica, uma orgânica do nascimento de uma criança. Mas espera aí, como é que nasce? Como é que a alma está de ali? onde vem, né? De onde vem? Quem foi que fez isso? Né? André Luiz nos narra nas suas obras mesmo, que quando você vai nascer, há todo um processo no laboratório espiritual para que o seu perispírito encolha, diminua de tamanho. Quando o óvulo certo para ser fecundado e o espermatozoide certo para fecundar aquele óvulo vão ao encontro, é feita a ligação fluídica espiritual do perispírito ali, onde vai se desenvolver a parte orgânica da coisa. E aí entra a nossa ciência. Aí a nossa ciência explica as metamorfoses, vão se transformando, a multiplicação das células, para que um novo ser venha à vida. Mas é interessante a reencarnação. A ciência não consegue, o homem não consegue, para nós espíritas, é uma coisa tão óbvia, quem estuda a doutrina dos espíritos, e a ciência ainda não consegue comprovar. O perispírito, o uso do perispírito para dar oportunidade a esse ser que precisa ser adentrar no útero feminino, subindo ali pelas trompas, se ligando ao útero. Eu fico assim, porque se o homem tivesse condições de ter esse poder na sua mão, o que ele faria? Eu perguntei, o que o ser humano faria se ele tivesse como manipular a reencarnação e o perispírito? O que o ser humano faria? Você pega aí aquele Jeff Bezos, é o homem mais rico do planeta, o dono da Amazon. Se ele tivesse condição de comprar, deter, o que ele faria?
no processo reencarnatório. Aí, nós estamos aqui no planeta, no dia a dia, no cotidiano, rodeado de problemas, rodeado de afazeres, e temos as nossas crianças, que são espíritos antigos, que vieram aqui para trabalhar, para se aprimorar, crescer, se desenvolver e retornar à parte espiritual muito melhor do que a que chegou. Porque nós não estacionamos. Nós não estacionamos. Chico uma vez falou que André Luiz e Emmanuel o levavam num umbral, em zonas umbralinas, e ele nunca, em hipótese alguma, viu um espírito de uma criança em zonas umbralinas. Mas via dos pais. Os pais que erraram, que faliram com seus filhos. Pai e mãe. Muitos pais, poucas mães. Muitos pais que faliram e erraram. Porque quando na Revista Espírita fala da infância, ele, na narrativa de Allan Kardec, nos dá que a criança foi dada aos pais para ser amparada e guiada. Porque na infância, que é do 0 aos 7 anos, mais ou menos, você tem como moldar a personalidade daquele ser. Se ele tem más tendências, o pai e a mãe, uma família bem estruturada, consegue lidar com os probleminhas e vai transformando essa criança até ela chegar na adolescência. É difícil, falar é muito fácil, porque são personalidades. O eu pensante, o espírito que está ali naquele corpinho tão pequenininho, tão frágil, que muitas vezes pode ser mais evoluído que o pai e que a mãe, trazer uma bagagem espiritual muito maior, ser mais competente, e no transcorrer da sua vida terrena, ele vem e supera o pai e a mãe em inteligência. E isso é o que está acontecendo ultimamente. Sabemos que alguns que desencarnam de uma forma tão triste para o pai e para a mãe, por um motivo ou outro, retornam ao lar espiritual, ficam lá, né? Chico, quando ele fala no livro Escolas no Além, ele relata que existem muitas escolas, muitos departamentos que acolhem essas crianças. Algumas delas necessitam reencarnar na mesma família. Então, quando o espírito está muito evoluído, é mais evoluído, ele já toma a sua forma normal de adulto. E a grande maioria não. Fica como criança, esperando do mesmo tempo que ele veio encolhendo para entrar no útero da sua mãe, proporcionalmente ele vai voltando, regredindo. Muitas mãezinhas sonham com seus filhos já adultos e se perguntam, mas ele morreu, ele tinha 10 anos. E hoje eu vejo um rapazão de 16, 17 anos. Está tomando sua forma. Seu perispírito está voltando à forma que ele adquirira em uma vida anterior. Mas a ligação com os pais continua. A ligação dos filhos, ela é uma coisa nos dada por Deus, para que cada um de nós possa evoluir juntamente em família, nesse cadinho redentor, da melhor maneira possível. É uma responsabilidade para nós pais. Porque você trazer um espírito, e tudo é uma lógica, não é? A doutrina dos espíritos nos mostra que tudo é lógico. Não existe o acaso na doutrina dos espíritos. Existe o livre-arbítrio, que você contrai uma doença que é pré-determinada pelo plano espiritual na sua programação e que se leva ao desencarne. Mas tem o livre-arbítrio, que às vezes você usa de maneira inadequada e acaba perdendo a vida, deixando esse corpo que lhe foi dado para viver X anos. Isso a doutrina nos mostra. É só você estudar, é só você pesquisar, tentar entender como é que funcionam as coisas. E essas crianças que vão para o plano espiritual, elas ficam sendo preparadas
adequadamente na sua faixa etária de idade, estudando, esperando o momento da reentrada na mesma família, de preferência. Porque eles estão aonde? Quando nós desencarnamos adultos, nós vamos para a erraticidade. Somos espíritos errantes à espera de uma nova reencarnação. Se fôssemos evoluídos, com certeza não precisaríamos reencarnar mais. Não precisaríamos mais. Não é o nosso caso, com certeza. Vamos voltar um bocado ainda, né? Como é que é, Júlio? Vamos voltar um bocado ainda. Muitas vezes, muitas vezes. Se formos honestos conosco mesmo, cada um de nós, e olhar para dentro de nós, nós melhoramos muito do que fomos no passado. Mas ainda temos alguns defeitos, ainda temos algumas coisas para melhorar. Crescemos muito, aprendemos muito, estamos numa doutrina consoladora que a todo momento vem nos chamar a atenção para que nós possamos crescer. Crescer. Algumas pessoas às vezes questionam, você é espírita? Mas eu só vejo espírita rindo, o espírita feliz, eu só vejo o espírita reclamar das coisas. Nós choramos, nós reclamamos. Muitas vezes em casa, né, para ninguém ouvir, mas nós reclamamos. Nós pedimos a Deus, nós suplicamos a Deus por nossas fraquezas. Que nós admitimos que somos fracos. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pelas tentativas que ele faz de se melhorar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós tentamos. É aí que está o grande pulo para a nossa geração. A do século. Nós estamos crescendo a passos largos para alcançar um mundo de regeneração que não alcançamos ainda. A nossa geração é privilegiada em todos os sentidos, tecnologicamente, cientificamente, filosoficamente. Tudo nos é dado para que nós possamos observar que o nosso planeta Terra não é só isso aqui, não. Tem muito mais coisas. Existem muito mais. Isso. E como fala no livro do Chico, né? Escola no Além, tudo feito. Esse livro é um livro interessante, porque lá você percebe que as crianças elas são tratadas com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, para não dar sobressaltos àquele espírito que está naquele corpinho pequeno. Aí me pergunta às vezes, eu imagino se tivesse aula online no plano espiritual. Como seria a aula online? Porque aqui na Terra é complicada. Você conversa com qualquer pessoa, escolas particulares, escolas públicas. Está estudando? Estou. Está fazendo o quê? Estou lendo. E o celular virado, desligado, a câmera desligada. São 2 anos de pandemia com essas aulas online e as crianças, infelizmente, não estão conseguindo o conteúdo necessário para elas. E no plano espiritual, não. Adaptação do físico. No plano espiritual, é diferente lá, Júlio. Eu estava lendo esse livro, é uma coisa maravilhosa. As crianças, elas estudam e elas são levadas a querer estudar, a querer aprender, a querer crescer, até o momento de retornar. Até relata no livro a história da personagem principal, a Verinha, né? Ela está sendo, vai reencarnar novamente na Terra, na mesma família. A mesma mãe, que já tinha sido mãe dela em outras vidas, e nessa própria existência. Só que aí teve um problema orgânico e aquela mulher não poderia receber a menina, a velhinha, para ser sua filha. Aí o plano espiritual fez os benfeitores do alto. A tia dela, irmã da mãe, se predispôs a receber aquele espírito. E recebeu. Não nasceu como filha, mas como sobrinha da própria mãe. Dentro da mesma família, do mesmo lar, porque a programação daquele espírito estava ali para ela crescer, para ela evoluir junto com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com seus primos, com seu irmão, porque nós não somos casados por acaso. Por acaso. Nós não temos os filhos por acaso. Não somos filhos da nossa mãe e do nosso pai por acaso. Vivemos uma extensa vida orgânica para chegar na maturidade e olhar para o pai e a mãe com um respeito indescritível. Nós olhamos os nossos pais,
os defeitos que eles têm, mas amamos profundamente quando nos tornamos pais. E temos a oportunidade de ter no nosso braço aquele corpo meigo de uma criança. E sabemos, através da experiência humana, não espiritual, humana, que esse tempo que percorremos na existência terrena, ela é de aprendizagem. Quando perdemos o nosso pai, a nossa mãe, nos vem a tristeza, nos abate, eles retornam à parte espiritual, mas temos os nossos filhos. Temos que ser fortes, perseverantes, para poder conseguir dar o melhor a eles, principalmente na parte da caridade, da humildade e do amor ao próximo, que é o que nós aprendemos. Então, o que acontece no plano espiritual? Se você é um espírito com alguma evolução, consegue mentalmente fazer com que seu perispírito retorne à forma que você queira. Se você não tem esse grau de evolução, que é a grande maioria de nós, pobres mortais, ficamos algum tempo ainda como criança, até ter o tempo adequado. A natureza não dá pulos. É exato. Deus não faz nada que contrarie a natureza. Jesus falava isso muito, não é? Eu não vim contrariar as leis do meu Pai, mas dar-lhe cumprimento. É isso que Jesus fazia. Se a gente pega na codificação, nos livros que nós estudamos, sempre vamos achar aquele ponto-chave que vai fazer que nós entendamos que somos ainda crianças diante de Deus. Adultos, cabelo branco, barba branca, crianças diante de Deus, do conhecimento do universo, do cosmos. Algumas pessoas acham que sabem muitas coisas. Eu acredito realmente que existem pessoas com intelecto avantajado que vieram preparados. Principalmente essa geração nova que está nascendo. Você observa que tem crianças aí que fazem coisas que você olha e fala, meu Deus. Não é? Como é que Conhecem pode tudo já, né? fazer uma coisa dessa? Como é que pode? Aí nós temos as nuances que vêm nos mostrar a beleza de Deus, a grandiosidade de Deus. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Leon Denis, em forma poética, falando os estágios do espírito, da alma, em forma de poesia. Nós observamos um ser tão iluminado como Chico Xavier, que vai no umbral e observa exatamente isso. Não existe uma criança naquele local. Depois nos relata, em Escola no Além, que existem departamentos e escolas para cuidar desses pequenos espíritos. A mentora Blandina fala, a Luiz narra, exatamente isso que a gente está conversando aqui agora, que as pessoas, os espíritos que estão mais preparados, eles são levados à sua forma antiga. E aqueles que não se prepararam ainda, que não estão prontos para entender, respeitando a natureza espiritual, respeitando o espírito, ele vai paulatinamente galgando aquela forma. Ou se o espírito é muito evoluído e quer manter essa aparência de criança em benefício dos seus pais. Essa é a grande realidade espiritual. A erraticidade, que é para onde nós vamos, é de onde nós saímos, e existem locais onde estão sendo até agora, todos os momentos, recolhido crianças no planeta. A mortalidade infantil, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo comentam que ela é espantosa e não era para chegar a um número tão grande de crianças desencarnando no nosso planeta. Se fossem só desencarnar por a programação espiritual, seria bem menos. Mas ao descuido, ao descaso, e o plano espiritual
que tem que fazer? Preparar ambiente para receber essas criaturinhas, para que elas fiquem lá, para que não tenham um susto, porque nós sabemos, não é, Júnior, muito bem, um grande motivo que Deus nos deu, o esquecimento de vidas passadas. A Exatamente. perturbação do nascimento, da reencarnação, ligação célula por célula, está na Gênesis, o livro dos Espíritos, e você nessa perturbação vai esquecendo o que você foi, para não prejudicar essa existência presente. Essa existência. Ah, eu saber se eu fui rei, eu também queria saber se eu fui loiro, dos olhos azuis, cabeludo, mas não ia me ajudar. Não ia ajudar você. O que vai ajudar a sua reencarnação é a sua vontade de cometer mais acertos do que erros. É o que vai te ajudar. Usar o livre-arbítrio. E Deus é tão bom, o plano espiritual é tão maravilhoso, que a gente observa no caso de algumas criaturas que desencarnam em tão pouca idade, e eles procuram ajudar o pai e a mãe de alguma forma. Nós temos que... A garganta de velho é complicado. Nós temos que entender que as coisas elas acontecem com uma beleza, uma naturalidade tão grande. Em meados de 1935, eu morava no Rio de Janeiro, exercendo a medicina. Tinha acabado a gripe espanhola, que havia assolado o planeta, e no Rio de Janeiro tinha alguns surtos de gripes. E eu, morando em Botafogo, cuidava dos enfermos com o maior carinho, que tudo que a medicina havia me ensinado, dando uma atenção muito à comunidade da Praiazinha, onde as pessoas pobres vinham à minha procura para que eu pudesse ajudar, o que eu fazia com muito carinho e com muito amor. Certa noite, chuvosa, nebulosa, bate à minha porta e eis que quando eu vou abrir, eu encontro a menina de mais ou menos 10 anos de idade, com os olhos grandes, e me pergunta se eu poderia ir ajudar a sua mãezinha. Eu, então, observando o que estava acontecendo, com aquela criança tão meiga, tão magra, tão pequenina, na minha porta, altas horas da noite, e digo a ela: mas o que você quer? Eu queria que o senhor fosse socorrer a minha mãezinha que se encontra doente. Olho para a chuva, para a noite densa e penso que é melhor ir no clarear do dia, quando amanhecer. Porque é perigoso sair agora nessa chuva, pegar um automóvel e ir lá onde você quer que eu vá. Moço, por favor, se o senhor não for lá ver minha mãe, ela não vai resistir. Eu tenho certeza que o senhor teve uma mãezinha que amou muito o senhor quando era pequeno. E por isso o senhor irá ver a minha mãe. Essa frase corroeu o meu coração. Peguei as minhas coisas, a minha mala, pegamos um táxi e fomos aonde a menina indicara. No meio do caminho, do trajeto, eu tentei ainda conversar com ela, tecer algumas palavras, porque eu olhei, ela estava toda encolhidinha no banco do carro, com as mãozinhas magras, aqueles olhos vivos, os pezinhos não alcançavam o assoalho do carro. Como é que você descobriu onde eu morava? Ah, apareceu um moço na minha casa e esse moço falou que eu deveria vir procurar o senhor, que ele era seu amigo e o senhor iria cuidar da minha mãe, ia sarar a minha mãe, que eu deveria ir encontrar. E me deu seu endereço e eu vim aqui atrás do senhor. Mas como a sua mãe adoeceu? O que a sua mãe tem? Não, doutor, quem adoeceu primeiro fui eu. E a minha mãe ficou cuidando de mim, dando o que tinha lá à disposição. E depois ela adoeceu também. Eu chamei, clamei pelos vizinhos, mas ninguém escutava. Nós moramos muito retirados, as pessoas não nos escutavam. E a minha mãe sempre me falou que nós devemos entender que o sofrimento, quando ele é sofrido com Deus,
passa mais fácil. Foi isso que a minha mãezinha falou. Aí, de repente, ela mandou parar o carro, que havíamos chegado na sua casa. Quando eu olhei, uma choupana muito miserável. Cheguei à porta, estava trancada. Ela falou: espere aqui, doutor. Eu vou pelo fundo e vou abrir para o senhor entrar. Passado alguns minutos, escutei a trinca abrir lentamente, empurrei a porta, adentrei naquele recinto, naquela choupana miserável, uma penumbra, uma pequena lamparina, e vi uma mulher deitada numa cama, num estado miserável, de fraqueza, um rosto pálido, de uma pessoa que já sofreu muito nessa existência aqui da Terra. Corri até lá, coloquei a mala do lado, conversei com ela, a acordei e comecei a tomar conta daquilo que era possível naquele ambiente. Aí perguntei para ela: como a senhora está se sentindo? Está melhor? Dei alguma medicação e ela balbuciou alguma coisa, falou com muita fraqueza e falou: o que o senhor está fazendo aqui? Me deixe morrer. Eu quero morrer. Nada mais me prende a esse planeta, a essa terra. Nada mais aqui me interessa. Eu fiquei muito preocupado e falei em voz alta para ela: você deveria ficar firme, lutar para sobreviver. Você tem tanto o que fazer. Olha, a sua filha foi atrás de mim me buscar nessa noite de chuva para vir aqui cuidar de você. Quando de repente rola uma lágrima muito grossa por aquele rosto tão sofrido. Mas, doutor, isso é impossível. A minha filha morreu faz 2 dias. Ela está no outro cômodo. Tomei o impacto, fui de encontro àquele quarto. Quando olhei, aqueles olhos grandes fechados, aquela boca que falava comigo, muito discreto, e fiquei extasiado, perplexo até hoje. Essa narrativa encontramos em Crônicas do Além do nosso Chico Xavier. Uma leitura maravilhosa que deve ser aproveitada, saboreada, com muito carinho, como toda a literatura espírita. Aí nós observamos nessa pequena e singela lição fenômenos espíritas importantíssimos. A materialização dessa menina para ir em busca de socorro à sua mãe, levando aonde ela morava, abrindo a tranca. O conceito do amor de um espírito infantil por sua mãe, porque não havia chegado a hora dela morrer, dela desencarnar. Por isso que no começo da nossa narrativa, da nossa conversa, nós explicamos, tentamos mostrar as mãezinhas que perderam seus filhos queridos, de qualquer forma que tenha sido, que elas entendam que elas compartilharam de um amor inenarrável durante meses entre um espírito e uma mulher. Por mais que a mãezinha e o paizinho sofram, o espírito infantil não está perdido. Ele está do outro lado, esperando a oportunidade de retornar ao nosso seio familiar. Ou ainda, nos esperar chegarmos na pátria espiritual. Porque a melhor coisa que existe para um ser humano que passou uma jornada muito extensa no planeta Terra é chegar do lado de lá e encontrar um conhecido. Alguém que você ama. Alguém que possa lhe fazer um carinho. Alguém que possa lhe dar algo a mais. Porque a sensação da perda é dolorosa. É muito dolorosa. Eu peço permissão a vocês para ler a revista Espírita. São 4 páginas, mas eu resumi, porque o tempo urge. Mas é um texto tão importante
né? É uma coisa assim, em fevereiro de 1865, morreu uma jovem, uma criança, uma semana após o casamento da sua irmã mais velha. E foi uma tristeza muito grande, porque tinha a alegria do casamento da mais velha e a morte, o desencarne da mais nova. E nessa revista espírita que eu vou ler, para não cometer nenhum sacrilégio, eu pincelei singelas linhas, porque Kardec, com a sua inteligência, usou esse discurso que foi feito no enterro, no velório da menina, nada mais, nada menos, por Victor Hugo, que era amigo dos seus pais, era conhecido. Imagine lá no seu velório, chegar Victor Hugo e declamar sobre o seu caixão. É uma honra. Seria uma honra. Olha só, está na Revista Espírita, que eu peço, se vocês puderem, um tempinho de ler na íntegra o que Victor Hugo falou. O que Victor Hugo falou. Revista Espírita de 1865. Fevereiro de 1865. Há um coração nesse caixão e esse coração está vivo. Nesse momento, ele escuta minhas palavras. Vai, alma. O prodígio desta grande partida celeste, que se chama a morte, é que aqueles que partem não se afastam. Estão no mundo de claridade, mas assistem testemunhas entremecidas ao nosso mundo de trevas. Estão no alto e muito perto, o que quer que sejais, que tendes vistos desaparecer no túmulo um ser querido, não vos creieis abandonados por ele. A beleza da morte é a presença inexprimível das almas amadas, sorrindo aos nossos olhos em lágrimas. O ser chorado desapareceu, não partiu. Não lhe percebemos, mas seu doce rosto. Os mortos são os invisíveis, mas não são os ausentes. É um pequeno trecho do discurso de Victor Hugo. Aí Kardec, maravilhado, colocou na Revista Espírita, porque um filósofo, um pensador como Victor Hugo, falando sobre a morte, a vida após a morte, para Allan Kardec, era uma coisa que vinha dando um adendo maior à codificação que estava nascendo naquele momento. Ele usou desse argumento de Victor Hugo tudo aquilo que nós espíritos já sabemos. Aí o que Kardec fez? Se reuniu com os médios de sua confiança e intercedeu e pediu a essa jovem que ela comunicasse, que ela desse um retorno. Eis o que a jovem falou. Ó poeta, revelador da vida, tu conheces bem a morte, mas não coroas com cipreste aqueles que choras, mas prendes sobre a sua fronte as trêmulas violetas da esperança. Passei rápido e leve, apenas explorando as alegrias ternas da vida. No declínio do dia voei sobre o trêmulo raio que morria no seio das ondas. Ó minha mãe, minha irmã, meus amigos, grande poeta, não choreis mais, mas estejais atentos, o murmúrio que roça vossos ouvidos é o meu, o perfume da flor pendente é o meu sopro. Misturo-me à grande vida para melhor penetrar o vosso amor. Somos eternos, o que não começou não pode acabar. E o teu gênio, ó poeta, semelhante ao rio que corre para o mar, encherá a eternidade do poder que a fé é o amor. É ele. Como é que nós podemos negar os conceitos da doutrina dos espíritos?
Não tem como, Júnior. Não tem como. Nós não estamos sós. Os nossos entes queridos, os nossos filhos que nós perdemos, não nos abandonaram. Estão ausentes, como fala Vitor Hugo, mas presentes no cérebro do nosso coração. É eu isso, meu preciso amigo. fazer o papel. Eu já ia te dizer que a gente precisa fazer o papel ingrato de falar do tempo que vai encerrar, né? Não tem como lhe agradecer por essas palavras. Foram realmente muito emocionantes, muito instrutivas, muito elucidativas. Eu espero que as pessoas que estejam aí nos assistindo tenham aproveitado. Tenho certeza que sim. E agradecer mais uma vez a você. E convidar a todos para a semana que vem, né, no próximo domingo, nós vamos ter um tema muito interessante. A juventude gosta muito de falar sobre esse tema. O que diz a doutrina espírita sobre os demônios? Nossa. Na próxima semana, a nossa convidada é a Isadora Matoso. Então, contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigado, gente, a todos vocês que participaram com a gente dessa tarde. Que Jesus abençoe a todos nós. Até a próxima.